Sem lenha o fogo se apagará, escreveu o sábio Salomão. E todos que um dia já acenderam uma fogueira sabem que para manter a fogueira acesa não basta acender. Se você quer continuar vendo fogo aceso e aproveitando o calor dele, os benefícios dele, você precisa colocar sempre lenha na fogueira. Isso me lembra quando eu era criança. Na minha infância, no tempo frio, nós sempre fazíamos fogueira no quintal ou na frente da rua, na frente da nossa casa. E sempre colocávamos lenha, porque se não colocar lenha, o fogo se apaga. O fogo não se mantém aceso automaticamente. E o fogo sempre deve estar presente na vida do cristão. O fogo é purificador, ele é revelador. Está escrito que um dia todas as nossas obras serão provadas no fogo. O fogo também é transformador. Tudo que passa pelo fogo é transformado. O ouro tem que passar pelo fogo para ser purificado, assim como também a prata tem que passar pelo fogo para ser purificada. E é por isso que o fogo é um dos elementos que representa a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quando João Batista começou a pregar às margens do Rio Jordão, João Batista, que foi o maior profeta que já passou por esta terra, e quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. João Batista nunca fez um cego enxergar, nunca fez um paralítico andar, nunca operou um grande sinal assim. Mas era um homem que tinha uma pregação poderosa, uma pregação ungida. A pregação de João Batista era tão impactante que as pessoas saíam do centro da cidade, saíam de Jerusalém até o Rio Jordão para ouvir a pregação daquele homem. E era uma mensagem que entrava no coração das pessoas. O homem era tão poderoso em palavras ao ponto das pessoas acharem que ele era o Messias. E muitos perguntavam para João: você é o Messias? E João respondia: não. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto, e eu vim preparar o caminho do Senhor. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é muito mais poderoso do que eu nem sequer sou digno de abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer aplaudir a Jesus, pode aplaudi-lo. Então Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, é ele que acende a chama. Mas cabe a nós manter a chama acesa. Mais um exemplo de que o fogo deve estar presente na vida do cristão, porque ele representa a presença de Deus. Quando Moisés teve o primeiro encontro com Deus, a primeira experiência que ele tem com Deus, Moisés estava no Monte Sinai apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro Reuel. De repente, uma das ovelhas vai se desgarrar do rebanho. E Moisés vai atrás daquela ovelha para trazê-la de volta e colocar em segurança junto do rebanho. De repente, ele tem uma visão. Ele vê uma sarça, um tipo de arbusto, que arde em chama e não se consome. E aquilo chama a atenção de Moisés. Ele diz: eu vou me aproximar para ver o que é isso, o que isso significa. E de repente sai uma voz do meio da chama de fogo. Deus vai falar com ele do meio da chama de fogo e vai dizer: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Deus fala com Moisés do meio de uma chama de fogo. Eu pergunto a você: tem fogo aí? Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado: tem fogo aí? Não, não é isqueiro não, porque aqui ninguém fuma não. É fogo do Espírito Santo mesmo. Então pergunta de novo: tem fogo aí, meu irmão? Quero que você vá comigo, por favor, no livro de Levítico, capítulo 9. Para você não ficar só nas minhas palavras. Levítico é o terceiro livro da sua Bíblia. Você vai abrir em Gênesis, em seguida vem Êxodo, e na sequência Levítico. Capítulo 9. No versículo de número 23, está escrito: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Como apareceu a glória do Senhor a todo o povo? Versículo 24 diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar,
O que vendo todo o povo jubilou, quer dizer, se alegrou extremamente e caiu sobre suas faces. Então eles viram a glória de Deus na chama de fogo que saiu. Amém? Agora vai comigo em Êxodo capítulo 27, por favor. É só voltar um pouquinho. Estamos em Levítico. Êxodo vem um pouco antes. Versículo de número 20. Mais uma vez vemos o fogo aqui presente. Acharam? Amém? Se não achou, eu te espero. Versículo 20 está escrito: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Essas lâmpadas não eram lâmpadas elétricas, eram lamparinas que eram alimentadas com azeite, que era o combustível. E Deus está dizendo para Moisés, e Moisés tem que dizer para Arão, que tem que alimentar essas lamparinas com azeite continuamente, porque a chama não podia se apagar. Então diga assim comigo: a chama do Espírito Santo não pode se apagar. Amém? Levítico mais uma vez, capítulo 24. Deus dá uma ordem a Moisés novamente, na verdade é a mesma ordem. No capítulo 24, e no versículo de número 1, mais uma vez, ele fala da chama, do fogo. Está escrito no versículo 1: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então a chama não pode se apagar. Amém? Vou até abrir um parênteses aqui para ensinar uma coisa que não estava na minha mensagem, mas eu gosto de aproveitar a oportunidade de ensinar. Uma vez o obreiro aqui na igreja falou para mim assim: pastor, acabou o azeite da consagração, e agora, pastor? Eu falei: ué, você está falando comigo, vocês não leram a Bíblia? Não é o pastor que proveu o azeite. Olha o que está escrito. Vamos reler. Versículo 1. Levítico 24, versículo 1. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido. Então, é o povo que traz o azeite. O sacerdote consagra. E azeite para consagração, gente, não pode ser óleo misto, não pode ser óleo sintético, não pode ser mistura. Azeite para consagração tem que ser azeite puro, tem que ser extra virgem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque representa o Espírito Santo e tem que ser o melhor. Quem entendeu aqui, diga amém. O Marcos entendeu nesse dia, foi lá e trouxe o azeite. Lembra disso, Marcos? No dia seguinte, acho que foi na semana seguinte, ele trouxe azeite e eu consagrei. E vocês foram ungidos com esse azeite, graças a ele. Amém? Êxodo, ou melhor, Levítico 24. Vou continuar de onde eu parei. Versículo 3. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Então a chama não podia apagar, tinha que ficar acesa continuamente. A chama acesa representava a presença de Deus. E eu te pergunto mais uma vez: tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, minha irmã? Não deixe o fogo se apagar. Quando o fogo se apaga, a coisa fica crítica, o negócio é sério. Quando o fogo se apaga, a glória de Deus se afasta da pessoa. Torna-se impossível ter uma vida plena. Torna-se impossível ter uma vida abundante. E torna-se impossível ter uma vida cheia do Espírito Santo. O cristão que deixa a chama se apagar, ele não vive, ele sobrevive. Por isso eu faço um apelo a todos vocês nesta noite: não permita que a chama do Espírito Santo na sua vida se apague. É tão sério que eu quero repetir. Não permita que a chama do Espírito Santo na sua vida se apague. Alguns aqui estão em chamas. Glória a Deus por isso. Outros estão em faísca. Mas outros estão em cinzas. São aqueles que um dia já foram fogo puro.
São aqueles que um dia eram cheios da presença, mas hoje vivem de lembrança. Olha como era bom aquela época. Como era bom aquele tempo, eu falava com Deus e Deus me respondia. Como era bom naquele tempo que eu estava com tanta comunhão com Deus, eu tinha tanta alegria no meu coração. Como era bom aquela época que era assim, assim, assim. O que aconteceu? A chama se apagou. E como saber, pastor, se a chama do Espírito Santo na minha vida está apagada ou não? Observe os sinais. Quando você fica doente, o seu corpo dá sinais. Aparece uma dor de cabeça, um desconforto, uma tontura. É um sinal para você procurar o médico, fazer exame e ver o que está acontecendo. Se você desprezar o sinal, de repente, você cai desmaiado, sofre um derrame. É verdade ou não é? Sim ou não? Um infarto fulminante, porque o corpo foi dando sinal, você foi desprezando os sinais. A mesma coisa acontece no espiritual. O espírito vai dando sinais para a pessoa, que é para a pessoa despertar e procurar ver o que está acontecendo. Mas se a pessoa despreza os sinais, aí quando ela for ver, pode ser tarde demais. E é aí que nós entramos no tema dessa mensagem. 7 sinais de esfriamento e morte espiritual. O primeiro sinal, o amor esfria. Vejo que algumas pessoas estão anotando, então vou repetir. Primeiro sinal de esfriamento e morte espiritual, o amor esfria. Jesus nos alertou sobre isso há 2.000 anos atrás. Em Mateus 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor de muitos que Jesus estava falando, não era do mundo não, minha gente. O mundo nem tem esse amor. Ele estava falando do povo de Deus mesmo. Ele estava falando da igreja mesmo. Ele está falando de cristãos mesmos, que já não têm o mesmo amor que tinha antes. De 2.000 anos para cá, a iniquidade se multiplicou demais. O pecado se propagou demais. É verdade ou não é? Sim ou não? Hoje é muito pior do que no tempo de Noé. E o amor de muitos tem esfriado. Quantas pessoas não têm mais o amor a Deus? Quantas pessoas não têm mais amor ao próximo? Quantas pessoas não têm mais amor pela palavra? Quantas pessoas não têm amor pela sua própria congregação? Isso é sinal de que a pessoa não está mais no primeiro amor. Jesus ensinou isso em Apocalipse capítulo 2. Vai lá comigo, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Jesus aparece para João na ilha de Patmos e pede para que ele escreva essa carta ao pastor da igreja de Éfeso. Vou esperar você achar para acompanhar comigo. Amém? Já achou? Então vamos lá. Versículo de número 1. Está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo da igreja se refere ao pastor da igreja. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras. Jesus conhece as obras de todos, não tem como esconder nada dele. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Percebeu que Jesus está fazendo grandes elogios para essa pessoa? Sim ou não? Esse pastor fazia um trabalho fora de série. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, e eu estou vendo tudo que você faz, e até aqui são só elogios.
Aí no ponto seguinte, Jesus diz assim: agora tem um porém. E esse porém pode derrubar tudo que você está fazendo até agora. Às vezes você pode fazer 9, um porém pode derrubar tudo. Vocês estão entendendo? Qual foi o porém que era tão grave assim, que Jesus mandou escrever isso e levar para o pastor? Versículo de número 4. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Mas como foi que ele caiu? Ele não pecou, não estava em adultério, não estava roubando. Ele caiu porque deixou o primeiro amor. Isso para Deus é queda. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Então Jesus está chamando a atenção dele, dizendo: eu tenho algo contra ti, eu tenho um porém contra ti, porque você deixou o seu primeiro amor. Você já viu um casal de namorados no primeiro amor, como é que é? Casal de namorados no primeiro amor é assim. O rapaz mora aqui, a noiva mora lá em Águas Lindas, lá no final de Águas Lindas. Parece que ela mora ali na esquina. Ele vai lá todo dia. Se a mãe e o pai não colocar um freio, todo dia ele está na casa dela. Não quer saber da distância. Mas depois que casa, se não ficar nesse primeiro amor, a mulher está ali no mercado, na esquina, fala: bem, liga para ele: bem, vem me buscar aqui que eu estou cheio de boa. Ah, dá para você trazer até aqui, não é tão longe assim não. É. Quando não está no primeiro amor, muda. É verdade ou não é? Casal de namorado no primeiro amor, meu Deus do céu. Eu vou desligar. Desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Até que o pai e a mãe vão lá: então deixa que eu desligo. Agora, depois que sai do primeiro amor, a mulher liga e fala: ô bem, passa aí na padaria. Traz um pãozinho para mim. Traz isso também. De repente, pim, 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 pim. Nem acabou de falar. Ele já desligou na cara dela. Eu já sei que ela vai querer mesmo. Muda ou não muda quando não está mais no primeiro amor? Muda ou não muda? As mulheres acho que vão até dizer assim: e como muda, pastor? Porque o homem não sente muito isso não, mas a mulher sente demais. Agora, como é que é um cristão no primeiro amor? Um cristão no primeiro amor, ele pode morar 5 quilômetros, 10 quilômetros da igreja. Se não tiver carro nem ônibus, ele vem a pé. O cristão, depois que sai do primeiro amor, pode estar com 2, 3 carros na garagem. Ele não vem para a igreja. O cristão no primeiro amor, a reunião da manhã começa às 8. 10 para as 8 ele está na porta. Eu já vi alguns que chegam na igreja, a igreja está fechada e a pessoa chega cedinho. Está no primeiro amor é assim, ele quer entrar logo. Depois que sai do primeiro amor, meu amigo, a pessoa pode estar em casa de folga. Ela só chega com meia hora de atraso na reunião. Durante a semana a gente sabe, vem do trabalho, pega engarrafamento. Agora, está em casa de folga. E ainda consegue chegar atrasado na igreja. Não está mais no primeiro amor. Quando a pessoa vai para a consulta com o médico, chega 1 hora antes. Na igreja chega meia hora depois. No trabalho chega cedo porque tem que bater cartão. Mas diante do Senhor, a pessoa não se preocupa com o horário. Mas isso só é assim quando não está no primeiro amor. Porque quando está no primeiro amor, a pessoa não quer perder um culto, a pessoa não quer se atrasar, a pessoa não tem pressa para acabar o culto, porque ela está cheia, o fogo está aceso, e ela quer cada vez mais e mais da presença de Deus. Agora tem uma coisa aqui que me deixa com medo. Eu preciso mostrar isso para você. Olha o que Jesus disse para ele, gente, versículo de número 5. Não sei se você percebeu isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É fazer aquilo que você fazia quando você estava no começo da fé. Lembra o que você fazia quando estava no começo da fé? É isso. E pratica as primeiras obras. Quando não, é isso aqui que me assusta. Brevemente a ti virei,
e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Sabe o que é o castiçal? Está escrito aqui no capítulo anterior. Capítulo 1, versículo 20 está escrito. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, aí Jesus fala o que é. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, quer dizer, os pastores. E os 7 castiçais que viste são as 7... Quem está lendo, repete comigo. As 7 igrejas. Então Jesus está falando para ele, se você não voltar para o primeiro amor, eu vou te tirar da minha presença. Isso é forte, gente. Porque a pessoa pode continuar na congregação, mas não continuar no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? A pessoa pode continuar frequentando a congregação, pode continuar no templo, mas se ela não manter a chama acesa, se ela não permanecer no primeiro amor, ela pode estar fazendo parte da congregação, mas não fazendo parte do corpo de Cristo. Vocês estão vendo como isso é sério? Então vamos voltar. Ou para quem está, vamos permanecer no primeiro amor? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segundo sinal de esfriamento e morte espiritual, perde-se o prazer pela palavra. Segundo sinal de esfriamento e de morte espiritual, quando a chama já não está mais acesa, perde-se o prazer pela palavra. Em João 5,39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja bem, Jesus não falou para ler a Bíblia, ele falou para examinar. E não é diferente? Sim ou não? Quando você vai ao médico, ele olha para você, aparentemente você pode estar parecendo que tem saúde. Então não tem como dizer, não, você está doente, você tem que pedir um exame. Porque tem pessoas que você olha para ela, parece que está ótima, mas por dentro não está. É ou não é? O exame vai mostrar o que os olhos não veem. Quando Jesus fala examine as Escrituras, é porque examinando você vai ver o que só uma leitura não vê. Quando você examina as Escrituras, busca resposta, pede direção do Espírito Santo, ele vai te mostrar o que só uma leitura superficial não vê. Agora tem cristão que não está nem lendo a palavra, que dirá examinando. Aí vive de migalha espiritual. E tem gente que está vivendo só de frase de impacto de internet. Olha que frase bonita que esse pastor falou. Olha que frase bonita que esse padre... Tem cristão que está se alimentando com frase de padre. Olha que frase bonita que esse padre falou. Você não tem que buscar frase de pastor e nem de padre. Você tem que buscar as Escrituras. É nas Escrituras que você vai ter a revelação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém? Josué foi escolhido por Deus para ser sucessor de Moisés. Deus mandou Moisés impor as mãos sobre a cabeça de Josué. A unção que estava sobre Moisés foi transferida para Josué. Veja bem, Josué tem a aprovação de Deus e tem a aprovação de Moisés. Amém? Mas ainda assim, isso não era tudo. Vocês sabiam disso? Quando eu digo que ele tinha aprovação de Deus, você deve pensar assim, então já tem tudo, né? Mas no caso dele não era não. Ele tinha aprovação de Deus, ele tinha aprovação de Moisés, a imposição de mãos de Moisés, mas Deus vai dizer, só isso não vai te garantir. Você precisa de uma instrução, Josué, e eu vou te mostrar qual é a instrução, porque é a mesma que Deus me deu há 20 anos atrás. Livro do profeta Josué. Capítulo de número 1. Essa instrução serve para mim, serve para você e para todos que querem prosperar com a ajuda de Deus. Josué, capítulo de número 1. Acharam? Versículo de número 7. Está escrito: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei, a lei que se refere à palavra,
que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está dizendo, não saia da minha palavra, não se afaste da minha palavra. Versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Ele não manda ler, manda meditar. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Para meditar dia e noite, nós temos que ter prazer na palavra. Se você pega a palavra, começa a ler 5 minutos e te dá sono, como é que você vai meditar nela dia e noite? Como é que você vai ter o cuidado de aprender e de praticá-la? Outra palavra que fala muito ao meu coração, o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, Deus está prometendo, tudo quanto fizer, prosperará. Quem tem prazer na palavra do Senhor, Deus garante, o que você fizer, o que você empreender, o que você colocar as mãos, eu farei prosperar. E eu te pergunto esta noite, você ainda tem prazer em meditar na palavra? Pergunta para quem está do teu lado aí. Você tem prazer em meditar na palavra? Você ainda tem prazer em ouvir a palavra? Há 10 anos atrás, eu pregava 1h, 1h10, às vezes até 1h20. A igreja era cheia. Ninguém ia embora, todos ficavam até o final. Alguns me agradeciam depois até, pastor, que palavra, que mensagem. Eu sempre respondo, agradeça a Jesus porque a palavra é dele. Mas de lá para cá tanta coisa mudou. Hoje eu prego cerca de 25 minutos a 40 minutos. Eu fico na média de 35 minutos e ainda assim tem gente que não aguenta ficar 35 minutos ouvindo a palavra. Tem gente que fica inquieto, olhando no relógio, mas está demorando muito. Oh, será que não vai acabar? É assim. O que aconteceu com a igreja? Será que a palavra perdeu o sabor? Será que a palavra perdeu o impacto? Será que a chama está se apagando e nós não estamos percebendo? Será que nós queremos outra coisa para substituir a palavra no culto? Será que 35 minutos de mensagem é muito, às vezes, para gente que só vem na igreja uma vez na semana? Onde nós estamos? Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Pergunta mais uma vez para quem está do teu lado. Você ainda tem prazer em ouvir a palavra? Terceiro sinal de esfriamento e morte espiritual. Perde-se o desejo de ganhar almas. Vou repetir. Para quem está anotando. Terceiro sinal de esfriamento e morte espiritual. Perde-se o desejo de ganhar almas. Quando você se converteu, eu nem preciso te conhecer para saber disso. Eu já sei por experiência própria. Quando você se converteu, quando você estava no início da sua jornada, você se tornou o chato da família. Você começou a ser aquela pessoa que todo mundo evitava, porque você só queria falar de Jesus para todo mundo.
As pessoas já sabiam. E o Marcos está chegando aí, vai falar de Jesus. Vai me chamar para ir para a igreja. Lá vem a Cristiane, vai me chamar para ir para a igreja. Era assim ou não era no começo? Na família, no trabalho, com os colegas, você virou chato. Porque você estava tão maravilhado com o que Deus estava fazendo, com a experiência que você estava tendo, que você queria compartilhar. Porque aquilo que é bom tem que ser compartilhado mesmo. Que dirá o evangelho. Então você queria falar para todo mundo de Jesus. Você queria falar de Jesus para todos ao seu redor. Mas quando a chama se apaga, a pessoa faz assim, ó. Coloca um fechecré na boca e vira um cristão agente secreto. É o 007 do evangelho. Quando chegar lá no céu, tem gente que fala, ei, você está aqui? Nem sabia que você era crente. É, porque eu não falava. Vai ter gente assim. Ô, rapaz, eu não sabia que ia te encontrar aqui. Pois você... porque eu não falava para ninguém. Quando a chama se apaga, a pessoa perde esse desejo de ganhar alma, de falar de Jesus para as pessoas, sabe? Quando Jesus chamou André, sabe o que ele fez? Foi correndo chamar Pedro. E não é que Pedro aceitou o convite e se converteu? Aí quando Jesus chamou Filipe, Filipe falou, senhor, só espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho aqui. Vai correndo chamar Natanael, diz, Natanael, eu encontrei o Messias, vem comigo. E Natanael aceitou e entregou a vida para Jesus. Quando Jesus chamou a mulher samaritana estava pegando água no poço de Jacó. Ela deixou o cântaro e foi correndo chamar todos os samaritanos e levou várias vidas para Jesus. Mas e quanto a você? Quantas pessoas você tem chamado? Quantas pessoas você evangelizou na última semana? No último mês? Uma história que me deixa impactado é a história de Naamã. Vocês conhecem, né? Mas quando se fala de Naamã, normalmente se pensa na lepra, que ele foi curado da lepra, né? Um general curado da lepra. Mas não é dele que eu quero falar, não. Uma pessoa que passa como uma anônima nessa história de Naamã, mas é a personagem principal nessa história. Naamã, como é um general, ele vai até Israel numa incursão militar e eles vão levar pessoas cativas nessa incursão militar. E uma moça, a Bíblia chama de uma moça, uma menina, acredita-se que era uma adolescente, ela é arrancada da sua família, imagina isso, uma jovem que é arrancada do meio da sua família, do seio da sua família, do seio da sua pátria, é levada para outra nação e é obrigada a trabalhar como escrava. Essa menina está na casa de Naamã trabalhando como escrava. De repente, essa menina vê que Naamã, quando tira a sua armadura, é um homem miserável. Embora era um general, poderoso, influente, rico, mas miserável, leproso, condenado à morte. Vocês concordam comigo que essa menina tinha tudo para ser revoltada? Sim ou não? Ela tinha tudo para dizer, bem feito, olha aí, ó. Fez o que fez comigo, olha aí, Deus está pesando a mão nele, ó. É por isso que está leproso, miserável, bem feito. Mas ela entendeu que se Deus permitiu que ela estivesse ali, tinha um propósito. E ela resolveu ser sal da terra e luz do mundo naquele lugar. Ela disse, já que eu estou aqui, eu vou evangelizar. Ela chega para a mulher de Naamã e diz assim, minha senhora, quem dera que Naamã fosse lá em Israel, porque tem um Deus Israel que cura a lepra. E tem um profeta lá que é muito usado. Se ele fosse lá e conhecesse o profeta Eliseu, eu tenho certeza que ele seria curado. A mulher de Naamã ouviu aquilo e falou, é mesmo? Correu e contou para o marido. Naamã acreditou, foi lá em Israel e por causa da informação de uma menina, aquele homem foi curado da lepra e aquele homem se converteu ao Senhor. Posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa antes de passar para o próximo tópico? Às vezes essa menina pode ser você. Você nem precisa ter isso aqui, ó. Não precisa ter um microfone.
Às vezes só uma informação que você tem pode salvar a vida de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Às vezes você não precisa ter uma pregação, às vezes é só um prospecto. Às vezes é só você chegar, às vezes não nem falar nada. Às vezes é só você chegar, ver um camarada como esse aqui, ó. Fica de pé, por favor. Vem para cá. Esse aqui é um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. Mas tem muita gente lá fora que está assim, bonitinho como ele por fora, mas por dentro está arrebentado como um Naamã. É verdade ou não é? Por dentro está no caco. Às vezes, só de você chegar e entregar para ele. Lê o que está escrito aí. Calma, eu vou te ajudar. E se essa mensagem entrar no coração dessa pessoa? Às vezes ele pode ser salvo, liberto, transformado por causa de um prospecto que você entregou. Amém? Vamos aplaudir a Jesus então? Quarto sinal. Quarto sinal, agora vai ficando mais grave, hein? A presença de Deus se retira da pessoa. Quarto sinal de esfriamento e morte espiritual. A presença de Deus se retira da pessoa. O fogo não é símbolo do Espírito Santo? Não é? Então, se tem fogo, tem a presença do Espírito Santo. Quando apaga o fogo, o que acontece? O Espírito Santo se retira. Se alguém falar para você assim, poxa, você me lembra o rei Davi. Pastor Júnior, você me lembra o rei Davi. O que ele vai dizer? Glória a Deus. O homem segundo o coração de Deus, é ou não é? Mas se falar, Pastor Júnior, você está me lembrando o rei Saul. O que ele vai falar? Está repreendido. É ou não é? Sim ou não? Vocês conhecem a história, né? Porque é um exemplo negativo. Mas nem sempre foi assim. No começo, Saul era cheio do Espírito Santo. No começo tinha fogo. Mas como ele não vigiou, a chama se apagou e o Espírito Santo se retirou. Esse processo pode acontecer conosco. Quem está entendendo aí, diga amém. Quero que você vá comigo então. 1 Samuel capítulo 10. Vou te mostrar na palavra. E olha que hoje eu tinha uma mensagem preparada para pregar para as mães hoje. Mas o Espírito Santo mandou pregar essa mensagem. 1 Samuel capítulo 10. Versículo de número 10. Acharam? Amém? Está escrito: e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram, e eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E a resposta é: estava. Foi cheio do Espírito Santo, foi usado pelo Espírito Santo, andou com profetas. Diga-me, quem andas que eu direi? Com quem andas que eu direi? Quem és? Andou com os profetas e profetizou. Começou ou não começou bem? Sim ou não? Só que não guardou o primeiro amor. Aí lá na frente está escrito, 1 Samuel 15, 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Vamos buscar a Deus. Vamos manter a chama do Espírito acesa, para que ele não se retire nem de mim e nem de você. Quem está entendendo aí, diga amém. Pergunta aí para quem está do outro lado mais uma vez: tem fogo aí, irmão? Glória a Deus. Pergunta aí para quem está à sua direita, à sua esquerda: tem fogo aí, irmão? Quinto sinal. Quinto sinal. A pessoa deixa de congregar. Quinto sinal de esfriamento e morte espiritual. A pessoa deixa de congregar. Ah, pastor, essa aí não. Eu nunca deixei de congregar. Eu nunca deixei de ser da paz e vida. Ué, congregação à distância?
Um mês sem vir na igreja, 2 meses, 3 meses sem vir na igreja e está congregando? Está congregando na tua sala, no teu sofá, no campo de futebol. Aqui na igreja não está, não. Congregação tem que ser presente. E não à distância. Quem está entendendo aí, diga amém. A palavra que fala não sou eu, não. Eu só sou um mensageiro. Quero que você vá comigo no livro do profeta Ageu. Por favor. Ageu, capítulo de número 1. Esperar você achar, que eu sei que está no Antigo Testamento, é um livro que as pessoas não leem muito. Então alguns vão demorar um pouquinho para achar, mas eu espero. Ageu, capítulo de número 1. Tem fogo aí, Marco? Tem fogo aí, Daniel? Acharam, meus queridos? Ageu 1, versículo de número 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá. Zorobabel era o governador. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vamos parar um pouquinho aí. Você não acha estranho que Deus fale desta forma? Deus está falando do povo dele, do povo que ele escolheu, mas ele diz assim: este povo diz. Ele não diz o meu povo diz, mas este povo. Não acha estranha essa colocação? É como aquela mãe que ama o filho. E tudo que o filho faz de bom, ela diz: ah, meu filhinho querido, meu filhinho amado. Mas quando o filho está aprontou o dia todo aprontando. Quando o pai chega, ela fala assim: olha o que teu filho fez. Ela não fala: olha o que meu filhinho amado, querido fez, olha. Não é isso, né? Meu filhinho querido, amado, quebrou o boxe, mas não. Ela vai falar: olha o que teu filho fez com o boxe. É ou não é? É ou não é? Ela ama ele do mesmo jeito. Continua amando. Mas ela está indignada com a ação dele. Por isso que ela fala desse jeito. Esse teu filho. Era o que estava acontecendo. Era o povo de Deus. O povo que Deus escolheu. O povo que Deus amava. Mas ele estava tão indignado com as ações do povo. Que ele diz: esse povo diz, ainda não é a hora em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus libertou eles do cativeiro. Eles foram para edificar a casa do Senhor para prestar culto a Deus. Só que tiveram muitas portas abertas, muitas oportunidades de emprego. Então começaram a trabalhar demais para eles e se esqueceram da casa de Deus. Cai alguma ficha para você? Não é um retrato do que vivemos hoje também? Começa a trabalhar. Eu falei hoje de manhã que aqui no Distrito Federal isso se aplica muito bem. Porque vocês aqui são privilegiados comparando com outros estados aí. Aqui não falta emprego. Eu conheço tem alguns amigos que são empresários aqui, e todos eles falam a mesma coisa: pastor, está faltando mão de obra, está difícil contratar. Tem emprego, tem oportunidade aqui. Só que algumas pessoas, especialmente cristãos, começam a aproveitar essa oportunidade de trabalhar de uma forma desmedida. Então perde o equilíbrio, aí só cuida do trabalho, e daquilo que conquista com o trabalho. E a vida espiritual como é que fica? Apagada. A questão não é deixar de trabalhar. Deus disse que nós vamos viver do suor do rosto. A questão é ter um equilíbrio. Que adianta a minha vida profissional estar 10 e a minha vida espiritual está 1? Falta de equilíbrio. Por que não pode ser 10 a vida profissional e 10 a vida espiritual? Sim ou não? Por que tem que haver esse desequilíbrio? É o que estava acontecendo com esse povo aqui. O povo não queria saber de congregar, não queria saber de ir para a igreja, não queria saber de cultuar. Só queriam saber de ganhar dinheiro. Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado assim: está falando alguma coisa com você?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Versículo 3. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus manda dizer, o profeta dizer para o povo: é para vocês o tempo de habitar na casa de vocês estucadas, casas ornamentadas. Vocês estão colocando o melhor na casa de vocês, isso é bom para vocês, mas vocês deixam a minha casa deserta. Eu abençoei, eu abri as portas, eu estou dando oportunidade para vocês, e vocês só pensam em vocês, na casa de vocês, e a minha casa fica deserta. Do que é que Deus estava sentindo falta na casa dele? Será que Deus está dizendo que a casa dele está deserta porque faltava cadeiras e ele queria mais cadeiras? O que Deus queria na casa dele? Pessoas, filhos, filhas, adoradores, adoradoras, pessoas prestando culto a ele. As pessoas não estavam fazendo isso. Há 1 ano e meio, quando eu cheguei aqui, aproximadamente 1 ano e meio, muitas pessoas da igreja veio falar comigo: pastor, eu queria tanto vir na quarta-feira na reunião de busca do Espírito Santo. Como eu queria vir na sexta-feira, pastor, mas eu não venho, sabe por quê? Isso aqui durante a semana é terrível, não tem estacionamento. Eu falei: realmente, eles estão certos. Consegui estacionamento lá do outro lado da rua. Cadê essas pessoas? Não vem. Faltava estacionamento. Está aí. Qual é a desculpa agora? A casa de Deus continua deserta. E o problema aqui não é que falta membro, não. Tem membro. Falta o membro vir para a igreja. É a mesma coisa que aconteceu naquele tempo. É o mesmo Deus. É a mesma coisa, uma pessoa sendo usada por Deus e o povo voltando a fazer a mesma coisa. Mas Deus é paciente demais, é verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Continua comigo, posso continuar? Ageu, capítulo de número 1, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está dizendo: vocês estão fazendo o que está no coração de vocês. Vocês só querem trabalhar e ficar em casa porque é o que está no coração de vocês. Se eu estivesse no coração de vocês, vocês estariam mais comigo. É isso que ele estava dizendo para aquele povo. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Então quer dizer que tudo que eles faziam terminava no vazio. Continuava no vazio. Terminava no zero. Versículo 6 ainda. E o que recebe salário, recebe no saquetel furado. Quer dizer, trabalhava, produzia, o dinheiro entrava por cima, saía por baixo. Trabalhou o mês todo. No começo do mês, recebe o salário. Está sobrando o mês, está faltando salário. Deus não estava abençoando o trabalho do povo. Por quê? O povo não queria buscar Deus. O povo queria. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que acontece hoje? O povo queria as bênçãos de Deus, mas não queria ir na casa de Deus. Será que hoje mudou? Queria que Deus abrisse os céus e abençoasse o trabalho, a saúde, a família, mas não queriam nem um dia na semana congregar. Aí Deus diz: tudo bem, é assim que vocês querem agir? Estou pulando fora. Fica por conta de vocês. Aí, ó, tome-lhe trabalho. Só que trabalhava muito, ganhava pouco. Trabalhava muito, produzia pouco. Porque trabalhar é uma coisa. E trabalhar com a bênção de Deus é outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 8. Subi o monte. O monte ficava no alto do... A igreja ficava no alto do monte, o templo. Quando Deus diz, subi o monte, Ele está dizendo: vem para minha casa. Trazei a madeira, era o material de construção. Edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, e eis que alcançaste pouco. É visionário, mas o resultado é pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, aquela pessoa que recebe, mas já continua devendo, já no começo do mês. Eu assoprei, diz o Senhor. Por quê?
povo quer saber, por que o Senhor fez isso? Pensei que fosse o diabo, mas é o Senhor que está fechando o céu. Aí ele diz, versículo de número 9, disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Está vendo? Uma crise financeira e material, mas que foi provocada no mundo espiritual. Quando resolveram buscar a Deus, Deus abriu o céu e abençoou o povo. Quem está entendendo aí, diga amém. Então fala para essa pessoa abençoada do teu lado, diga para ela assim, vamos congregar? Diga para ela assim, vamos buscar a Deus? Hebreus capítulo 10. Agora eu vou te dar um exemplo do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vou ler apenas o versículo 25 com você. Acharam? Hebreus 10, 25 está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia com D maiúsculo, é a volta de Cristo. Então o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz, não deixa a congregação. Ele diz mais, ajude um ao outro, admoeste um ao outro, um orienta o outro, um aconselha o outro. Pastor Júnior, não deixa a congregação. Pastor Luiz, não deixa a congregação. Você está vendo uma pessoa que está meio fraca na fé? Ajuda essa pessoa, diga para ela, não deixa a congregação, vamos caminhar juntos. É um ajudando o outro, porque Jesus está voltando e é hora de ficar firme, minha gente. Não é tempo de deixar a congregação, amém? Hoje eu estava comentando aqui à tarde, eu tenho um amigo que era diretor da Febracis lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e também ele tinha uma unidade lá em Portugal, em Lisboa. Zé André, esse amigo. Ele trabalhava com o Paulo Vieira da Febracis, o presidente da Febracis. Aí ele fez uma postagem, eu falei, para, já admirava esse cara, agora admiro mais ainda. Ele fez uma postagem dizendo que ele estava saindo da empresa onde ele era diretor, no Rio de Janeiro. Ele pegou o carro, foi dirigindo até São Paulo para falar com o presidente da empresa, pedir desligamento. O presidente desligou, ele falou que eu abri uma empresa e ele pediu, ele é cristão, ele se ajoelhou e pediu para o presidente da empresa orar por ele, que também é cristão, e abençoar ele. Eu falei, meu Deus, o empresário fazendo isso para sair de uma empresa. Hoje na igreja, as pessoas vão embora e nem diz tchau. Eu vou mudar de congregação, nem diz tchau. É ou não é? Eu sou do tempo que a pessoa procurava o pastor, orava, a gente conversava. Eu gosto de apertar na mão da pessoa e falar, queria muito que você ficasse, mas já que Deus está te levando, vai com Deus, Deus te abençoe. Se quiser voltar, as portas estão abertas para você. Mas nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual tão grande, gente, que a pessoa pode ficar 10 anos numa congregação, de repente ela vai para outra, ela nem fala tchau, nem se despede dos amigos que ela fez na congregação. É verdade ou não é? Sim ou não? Isso é triste demais. Fala aí para quem está do teu lado assim, não deixe isso acontecer com você. Amém? Vamos lá que a gente vai terminar, eu não quero estourar o horário. Sexto passo, sexto sinal. Sexto sinal de esfriamento e morte espiritual. Tem um ainda, posso continuar? Vocês querem que eu termine? Posso continuar? Vocês têm prazer na palavra, né? Sexto sinal então. Agora fica mais grave, hein? Satanás entra na pessoa e a domina. E ela passa a ser apóstata. Eu vou repetir que à tarde uma pessoa veio me perguntar porque ele não sabia o que era. Satanás entra na pessoa e a domina. E ela passa a ser apóstata. O que é uma pessoa apóstata? É a pessoa que abandona a fé. Já que não tem mais a chama do Espírito Santo, não tem mais fogo, é um caminho aberto para Satanás entrar. Entenderam?
É por isso que está escrito. E o Espírito do Senhor se apartou de Saul e um espírito mau o assombrava. Você sabe por que o diabo não entra em mim? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, porque se sair ele entra. A mesma coisa com você também. Ele só não entra em mim e em você se tiver o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair, ele diz, opa, agora não tem proteção. Ele entra. Vocês estão entendendo? O diabo não brinca com fogo, ele não mexe com fogo. Uma vez ele foi mexer, ele viu o que aconteceu com ele, foi expulso do paraíso, foi lançado na terra. Então quando ele vê o fogo em você, ele diz, opa, esse aí eu não posso tocar não. Mas se você não vigiar e deixar a chama se apagar, o diabo diz, opa, não tem fogo não, é nesse aqui que eu vou entrar. É por isso que está escrito que o Espírito Santo se retirou de Saul. E também está escrito em Lucas 22:3, que entrou Satanás em Judas, que era um dos 12. Um dos 12. Podia ter entrado em outros. Mas quem foi que deu a brecha? Quem foi que não tinha fogo? O Judas. Vamos manter a chama acesa? Vamos manter a chama acesa? Amém? Agora, por último, para a gente terminar. 7º sinal. Ou ela morre nos seus pecados, ou desperta, se reconcilia com o Senhor e vive plenamente. Vou repetir que a frase é grande, vocês estão anotando, né? Ou a pessoa morre nos seus pecados, ou desperta, o sinal é para despertar mesmo, e se reconcilia com o Senhor e vive plenamente. Agora sim, vamos terminar. Deuteronômio, capítulo de número 30. Deus não quer que ninguém morra nos pecados, gente. Deus quer que a gente desperte. Deus quer que a gente viva com abundância. Deuteronômio 30, versículo de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amém? Fique de pé, por favor. Toda a igreja fique de pé, por favor. Está vendo que Deus não quer a morte de ninguém? Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer que a chama se apague na vida de ninguém. Mas Ele dá duas opções: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. A primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não entregou a vida para Jesus, é escolher. Escolher a vida é escolher a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele.